Eu acho que é muito difícil estabelecer essa distinção num sentido, vamos dizer assim, nessa compreensão tradicional. Acho que realmente é muito difícil. Eu não penso que a linguagem funcione assim. Eu tenho uma compreensão mais pragmática da linguagem. Sim. Então, assim, ah, essas noções que se constroem, às vezes, uma esfera mental, né? Uma coisa que, por vezes, às vezes é muito misteriosa, né? Traz um ar de dificuldade exatamente por parecer ser algo que é fundamental, mas ao mesmo tempo, quando você vai buscá-lo, você só pega, só consegue estabelecê-lo pela linguagem, né? Pensar isso como dimensões assim mágicas também não dá, né? Pensar em termos telepáticos ou qualquer coisa nesse aspecto. Então, assim, eu acho que traz muitos problemas essa compreensão dessa possibilidade de pensada tradicionalmente, né, de separar esses âmbitos num certo aspecto. Num outro aspecto, numa perspectiva mais pragmática, a ideia é de que você tem eventos mentais, a gente fala, ou eventos psicológicos, ou eventos neurológicos, isso são elementos importantes na constituição do entendimento do que é a linguagem, mas pensar que a dimensão da ação regrada é o elemento que faz com que a gente supostamente mesmo julgue que a pessoa está expressando coisas internas externamente, é um modo regrado de entender a linguagem. Entender a linguagem no sentido, ele está pensando, ele é capaz de produzir inferência, ele é capaz de produzir argumento, ele é capaz de definir coisas, ele é capaz de produzir hipóteses, ele tem uma série de repertórios de ação que indicam que ele tem essa dimensão. Na filosofia tradicional a gente fala de faculdades, né, as faculdades. Esse tipo de ideia, né, é relacionado muitas vezes nessa compreensão mais pragmática a determinadas disposições que a gente tem como agente linguístico. Então, a determinadas disposições para estabelecer conexões conceituais, né? Então, isso a gente tradicionalmente chamaria de pensamento, né? Ou aspectos relacionados às disposições das ações que a gente considera claramente mentais, né? Ou sei lá, a crença, por exemplo, né? Uma atitude de crença, né? Você está diante de uma crença, a crença não é um elemento mental que você produz, é uma atitude que estabelece uma crença ou uma formulação de uma proposição da qual eu acredito, X, P, né? Então, esse tipo de noção, ou disposicional, ou fundamentada em regras, da qual as pessoas vão sendo introduzidas, treinadas, aprendendo a manipular e usar as palavras, se você tirar esse elemento pneumático, você vai entender que pensamento tem a ver com algumas atitudes, do tipo, sei lá, quando você faz conta de cabeça, parece que acontece algum fenômeno mental, que você chama aquilo às vezes de pensamento, ou quando você formula uma hipótese, ou quando você está muito envolvido num problema e de repente você tem um insight. Todos esses processos, né, que às vezes a gente chama de pensamentos, se você tirar essa capa, vamos dizer assim, essa dimensão pneumática, espiritualizante, e colocar isso em termos de mais de dimensão de como isso ocorre na ação e nas formulações linguísticas, né, nos atos linguísticos que você estabelece para dizer o que é pensamento e para expressar isso que é pensamento, você vai entender que tem ações concretas, ações dentro de um determinado limite de significação e que está, vamos dizer assim, regrado de algum modo, né? E é claro, isso tem muitas ramificações, né? Isso aí amplia, que é exatamente um aspecto importante de que o professor chamou a atenção, que é essa dimensão da plasticidade da linguagem. Os filósofos sempre
colocar desde as primeiras discussões de filosofia da linguagem, desde de Platão, por exemplo, lá no Crátilo, já tinha essa discussão da dimensão. Não é o nome, não é a linguagem não é um conjunto de nomes, não é uma lista de dicionário, não é um léxico. A língua é, antes de tudo, articulação. É um verbo e um nome, pelo menos, né, para produzir uma articulação. Essa dimensão que, às vezes, a gente pensa que é... A gente pensa não, tradicionalmente pensamos que isso está ligado a um aspecto estrutural do pensamento, né, a lógica, a inferência, e isso, muitas vezes, foi um caminho privilegiado entre os filósofos para tentar dizer o que é o pensamento. Ou seja, o pensamento é essa estrutura lógica comum a todos nós, ou comum à racionalidade, que de alguma maneira faz com que a gente produza articulações e provas daquilo que a gente está produzindo. Mas isso parece que tem uma dimensão, vamos dizer assim, do pensamento, ou formal, né? E aí, o problema é que hoje em dia as discussões em lógica, ou as tentativas formalizantes de dizer o que é o pensamento, quando isso se torna uma linguagem do pensamento, vamos dizer assim, tentando mostrar essa dimensão estrutural, sempre tiveram muitos problemas com fenômenos específicos da linguagem, né? E que muitas vezes essa formalização, essa estruturação única e unificada do pensamento não dá conta. Por isso que hoje a gente, em filosofia, muitos falam de multiplicidade lógica, né? Ou seja, há uma variedade de estruturas lógicas e muitos apostos têm a ver com como a gente, vamos dizer assim, é treinado, é inserido dentro de uma prática linguística, dentro das nossas comunidades, dentro do modo como a gente aprende e é corrigido dentro desses, vamos dizer assim, dessas ações linguísticas, né? Então, e aí pensamento é isso, né? Pensamento é como você usa a palavra pensamento, como a palavra pensamento se articula com outras palavras semelhantes e que vão produzir uma certa conceituação, né? Um outro nível de sofisticação disso quando você começa a ver várias situações de uso diferentes, por exemplo, do que quer pensar, né? Das formulações, das ações, dos contextos que estão envolvidos nos usos daquilo que a gente chama de pensamento, né?